Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os medicamentos que são utilizados por sono, os tratamentos farmacológicos, entender como é feita essa escolha e os critérios que a gente utiliza para a escolha de cada um, os prós e contras do uso de cada medicamento. Então o cronograma da nossa aula a gente vai começar entendendo como é feita a avaliação de quem está com insônia, quem tem problemas com insônia, sobre as comorbidades, como é feito o diagnóstico, e sobre os tratamentos farmacológicos a gente vai entender o impacto do tratamento, a efetividade dos medicamentos, e informações gerais sobre o perfil de efeito colateral e consequências de cada um. Então começando com o mito e verdade, né? Remédios para dormir podem causar dependência? Isso é um dos grandes temores que eu acabo vendo no consultório, que os pacientes têm muito medo de ficar dependentes dos medicamentos para dormir. E na realidade isso não é um mito, já vou responder, e é verdade isso, mas é verdade apenas para alguns medicamentos, porque alguns medicamentos podem causar dependência sim, principalmente se o seu uso for feito de forma incorreta ou sem o acompanhamento médico adequado. Porém, alguns medicamentos podem ser seguros desde que seja feito da forma correta, em acompanhamento, e o diagnóstico seja feito também por um profissional especializado. Então, se você está com problema de insônia e procurar um profissional, a avaliação do sono e desse quadro que você está apresentando vai ser feita através de uma entrevista para entender o tempo de sono que você está tendo, qual a sua necessidade, porque é algo muito individual, cada pessoa tem a sua necessidade de sono e o seu ciclo circadiano, né, se isso alterou há pouco tempo ou se isso já é um problema mais crônico. E para isso a gente pode utilizar algumas escalas, questionários e até exames complementares. Eletroencefalograma, polissonografia, actigrafia podem ser utilizados para que seja feito um correto diagnóstico e possa se excluir também causas clínicas que possam contribuir, porque comorbidades clínicas e algumas doenças clínicas e até o uso de alguns medicamentos podem trazer alguns efeitos colaterais, como a insônia. Então a gente tem que entender onde está o problema no estágio de sono, se está no início, se está na manutenção, se está na conclusão do sono, né? Então a gente vai poder compreender com os exames complementares e numa consulta médica. E outra coisa essencial também é a avaliação de comorbidades psiquiátricas, porque a insônia tanto pode ser um sintoma de um transtorno mental, como a depressão, o transtorno de pânico, o transtorno bipolar, o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, a dependência química, TDAH, o transtorno de estresse pós-traumático, como também pode ser um diagnóstico isolado. Então a insônia acaba tendo essa peculiaridade de tanto ser um sintoma dos transtornos, como ser um diagnóstico separado também. E a gente vai avaliar então fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis do sono é algo que a gente vai perceber e observar na rotina de cada um. Detalhes que podem estar atrapalhando o sono, como exposição à luminosidade muito intensa, rotina alterada, exercício físico muito tarde, alguns detalhes da dieta como o uso de cafeína, álcool, chá preto, que podem alterar o sono. Então a gente vai avaliar esses fatores modificáveis e também vai avaliar fatores não modificáveis do sono de cada um, que o Vitor falou mais nas primeiras aulas, e a gente também tem que entender que até a questão da idade pode influenciar no tempo de sono. Então, quando a gente fala principalmente de paciente idoso, né, o paciente idoso ele tem uma menor necessidade de sono, então não adianta a gente querer que um idoso durma 10 horas contínuas, porque muitas vezes a necessidade de sono dele vai ter diminuído ao longo da vida e não é nem natural que isso seja esperado. Então seria algo até artificial a gente medicar para ele ter essas horas de sono a mais, porque não é algo esperado para a idade. E como a gente pode ver aqui, né, no vídeo, a gente percebe que a necessidade de sono vai diminuindo ao longo da vida. Se vocês lembrarem lá na adolescência de vocês tinham uma necessidade de sono maior do que a que vocês têm hoje em dia. O adolescente dorme mais, tem que dormir durante o dia, tem necessidade daquelas sestas ao longo do dia. E isso vai diminuindo e cada vez mais até chegar no idoso, que tem uma diminuição ainda maior do tempo de necessidade de sono.
E os transtornos de sono também a gente vai fazer o diagnóstico através dessa entrevista clínica e através dos exames complementares, que pode ser a insônia, o transtorno da hipersonolência, a narcolepsia, transtorno de sono-respiração, que pode ter uma relação com problemas respiratórios também, transtorno do ritmo circadiano, as parassonias, transtorno do pesadelo, transtorno do sono induzido por substâncias, e isso a gente vai poder avaliar na consulta médica. E o DSM-5 ele traz critérios diagnósticos para a gente definir o diagnóstico de insônia, e a gente vai definir isso através tanto da dificuldade de iniciar o sono, quanto de manter, ou até um despertar precoce pela manhã, quando o paciente ainda não consegue retornar ao sono, mesmo tendo vontade e ainda se sentindo cansado, né? E o tempo também é muito importante da gente observar, porque ele tem que ocorrer pelo menos em 3 noites nas semanas, nos últimos 3 meses. A insônia também tem que ocorrer, mesmo que o paciente tenha a oportunidade adequada para dormir, então tendo a oportunidade, mesmo assim não conseguir dormir, né? E ela não é melhor aplicada, não ocorre exclusivamente durante o curso de outros transtornos do sono. E aí o manual diagnóstico nos traz essas características assim para definir o que é o diagnóstico de insônia. Então, para a gente poder entender os impactos e por que a gente tem que tratar a insônia, né, relembrando o que o Vitor nos trouxe lá na primeira aula, que as repercussões impactam a vida inteira do paciente, né, desde diminuição do desempenho no estudo e no trabalho, a pessoa começa a cometer mais erros, pode ter mais acidente de trabalho, de trânsito, tem faltas no trabalho por causa da sonolência, e isso traz muito prejuízo de forma global para a pessoa, né? Então isso é algo que a gente precisa tratar. E as repercussões ao longo do dia, né? A pessoa fica com o pensamento lentificado, a atenção fica prejudicada, fica mais irritada, então o humor fica alterado também, e pode ter uma maior incidência de problemas de saúde, tanto clínicos e médicos, quanto também nos transtornos mentais. A insônia, então, pode trazer problemas médicos e psiquiátricos, e isso tem consequências na saúde de forma global da pessoa, né? Porque a gente tem essa necessidade de dormir, de descansar, e então isso acaba tendo impacto de forma global. E a maior utilização de medicamento de forma geral também, em consequência disso, trazendo risco para depressão, para suicídio, para diabetes, hipertensão, AVC e até a morte. Então, a gente poder falar sobre o tratamento agora, né? O tratamento pode ser não farmacológico e farmacológico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o farmacológico, no próximo a gente vai falar mais sobre a abordagem não farmacológica, tá? E o tratamento farmacológico a gente vai relembrar lá um pouco do que o Vitor nos trouxe lá no primeiro vídeo, né? Que a gente vai ter que ou aumentar a ação de alguns neurotransmissores que são promotores do sono, ou inibir alguns sistemas que são relacionados à vigília, né? Que é o que nos mantém acordado. Só que, obviamente, muitos desses medicamentos vão acabar alterando o processo circadiano normal e trazer efeitos colaterais para quem usa os fármacos, né? Então, na escolha do fármaco, a gente vai ter que definir muito bem para quem que a gente vai administrar, né? Quando utilizar, o período que a gente vai utilizar o medicamento e qual também vai ser o fármaco utilizado, porque a gente vai utilizar vários critérios para individualizar o tratamento. O primeiro passo do tratamento é a terapia cognitivo-comportamental. O segundo passo vai ser poder discutir com o paciente os prós e contras do uso de cada medicamento, a gente poder falar e conversar para saber as consequências do uso ou não uso daquele fármaco. E o terceiro passo é essa avaliação psiquiátrica criteriosa que a gente conversou para poder definir qual o medicamento mais adequado. Porque as classes que são utilizadas são as mais variadas, né? Desde os benzodiazepínicos, que a gente relembra que é o clonazepam, o diazepam, que são tão conhecidos, né? As drogas Z que surgiram depois, que é o zolpidem, exopiclona, os antidepressivos, que alguns são utilizados também, a gente vai poder comentar daqui a pouco, os antipsicóticos atípicos também podem ser utilizados, e agonistas melatoninérgicos. Aqui é a lista dos medicamentos dos principais fármacos de cada uma dessas classes, né? Com destaque ali para o zolpidem e para a exopiclona nos agonistas GABA-alfa,
E dos benzodiazepínicos, um destaque para o clonazepam, o diazepam, que são os mais conhecidos, e todos os medicamentos da família, né? E a gente vai utilizar também, então, os antidepressivos sedativos. Os mais utilizados são a trazodona, a mirtazapina, a amitriptilina, a paroxetina e a fluvoxamina. Os antipsicóticos que a gente vai utilizar, a quetiapina, olanzapina, e os anticonvulsivantes, a pregabalina e até barbitúricos têm utilidade em alguns casos, principalmente quando o paciente tem uma comorbidade com a epilepsia. Antihistamínicos como a prometazina, difenidramina, e os medicamentos melatoninérgicos como a melatonina e a ramelteona. Uma atenção especial que a gente tem que ter assim, é o cuidado com a automedicação, né? Porque a automedicação traz risco de dependência, dependendo do medicamento, e até outros fatores como o uso de fitoterápicos, né, que as pessoas às vezes acham que não tem consequência nenhuma e podem sim ter, né, porque os fitoterápicos também têm interação com outros medicamentos e também podem ter efeitos colaterais. Então é adequado que seja avaliado o melhor medicamento para o seu caso. É comum também, infelizmente, né, as pessoas fazerem uso do álcool para dormir, porque o álcool, apesar de dar sono, ele altera toda a arquitetura do sono e acaba sendo um problema para quem tem insônia, porque isso vai acabar agravando ainda mais o problema da insônia. Então, falando um pouco mais sobre os benzodiazepínicos, que são medicamentos bastante conhecidos, né? São os medicamentos que podem sim causar dependência, como eu falei no início. Eles pioram a arquitetura do sono. O sono de quem toma acaba ficando alterado, mesmo tendo o tempo suficiente de sono. Às vezes a pessoa dorme 8, 9 horas, mas acaba se sentindo cansada no outro dia porque a arquitetura do sono foi alterada. E tem estudos já mostrando a relação com o aumento de risco para Alzheimer e quadros cognitivos, outros quadros cognitivos também. Então acaba trazendo vários riscos, né? Além dos riscos de queda, riscos de problemas de saúde. Então são medicamentos que podem ser utilizados, mas por um curto espaço de tempo, principalmente para início de tratamento. Eu costumo falar que os benzodiazepínicos são medicamentos que são extintores de incêndio, né? A gente não vai precisar de extintor maior, né? A gente tem que, na realidade, tratar o que está causando o incêndio. A gente não tem que precisar de extintor sempre. Então, o benzodiazepínico é um medicamento para ser utilizado por curto espaço de tempo. E as drogas Z, o zolpidem, a zopiclona, surgiram com uma proposta de ter um risco menor de dependência do que os benzodiazepínicos, agindo de forma similar também nos receptores GABA, que são os receptores que o benzodiazepínico age para trazer melhora dos sintomas de ansiedade e para tratar a insônia. Só que os estudos, na verdade, mostraram que também apresentam risco de dependência, assim como os benzodiazepínicos, e também é muito comum ter efeitos colaterais de lentificação cognitiva no dia seguinte, sensação de cansaço. Então, são medicamentos que também são problemáticos no uso a longo prazo. A gente pode sim utilizar por curto espaço de tempo, para início de tratamento, até que se descubra o que está causando aquela insônia, se é um transtorno mental ou se é uma doença clínica. Então eles podem ser utilizados por esse curto espaço de tempo. Os medicamentos antidepressivos, né, vai ser interessante da gente poder entender que alguns medicamentos têm essa ação para tratamento da insônia, porque quando a gente avalia que tem uma depressão e a insônia é consequente daquela depressão, a gente pode dar preferência para antidepressivos que possam tratar também a insônia, né, além de melhorar os sintomas depressivos. Os mais utilizados são a trazodona e a mirtazapina. A trazodona é a única que melhora a arquitetura do sono e costuma ser um medicamento muito bem tolerável, com poucos efeitos colaterais. Os mais comuns são a tontura, a hipotensão, que é aquela sensação quando levanta rápido sentir uma tontura. Então são medicamentos mais seguros do que os benzodiazepínicos e as drogas Z que a gente falou anteriormente. E sem um risco de dependência, não tem risco de abuso, então são medicamentos bem mais seguros. E os antipsicóticos atípicos também, a gente vai poder escolher eles quando o paciente tem alguma comorbidade também, que tenha necessidade do uso
de algum antipsicótico ou estabilizador de humor, os antipsicóticos atípicos podem ser uma boa alternativa, como a quetiapina ou olanzapina, porque em doses baixas eles têm essa ação também de ajudar no sono. Então são medicamentos que a gente tem utilizado também na prática para tratar a insônia. O problema deles é a questão dos efeitos colaterais, como ganho de peso, ou até uma sonolência residual que pode ter no começo do outro dia. E a ramelteona é um medicamento que está aprovado aqui no Brasil desde 2017 e ela ativa receptores de melatonina cronotrópicos, então ela age na melatonina, que é aquele hormônio que avisa o corpo a se preparar para dormir. Ele comunica o corpo a se preparar para dormir, então a ramelteona vai agir nesses receptores, então tem muito pouco efeito colateral, não tem risco de dependência e não costuma dar sonolência no dia seguinte. Aqui a gente vê esses estudos que mostraram assim, o quanto as drogas E e os benzodiazepínicos podem ter consequências negativas no longo prazo, né? Então são medicamentos que a gente vai acabar evitando. E aqui esse estudo que mostra que a trazodona ajudou bastante na melhora do sono, diminuir a hiperativação no sono e foi bastante eficaz no longo prazo também. Então, para concluir aqui, a gente vai poder pensar no hipnótico ideal para você, né? E para a gente entender, né? Então, idealmente, a gente vai escolher algum medicamento que possa também tratar a comorbidade quando estiver presente e que seja tolerável para a vida de cada paciente que for utilizar, né? Então, quando você for utilizar um medicamento, isso tem que ser levado em consideração, né? Um medicamento que não traga prejuízos tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E no próximo vídeo a gente vai ver também medidas não farmacológicas, dicas do dia a dia, mudanças do comportamento que podem ser feitas, que também podem ajudar o sono, independentemente do medicamento.